Olá, Shalom, Deus te abençoe, bom dia. A graça, a paz, o amor do Senhor Jesus inunde o teu coração, amém? Antes do texto básico da mensagem de hoje, eu gostaria de ler um versículo de Malaquias, capítulo 3, verso 10, onde a palavra diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Único lugar na Bíblia, único versículo na Bíblia, onde o Deus Todo-Poderoso, o Deus perfeito, o Deus santo, desafia o ser humano, frágil, imperfeito, pecador, a fazer uma prova dele. Isso é maravilhoso. O Deus Todo-Poderoso, o Deus imperfeito, o Deus santo, permitindo ao homem, desafiando ao homem, imperfeito, pecador, frágil, a fazer uma prova dele. E em seguida, nós sabemos que sempre que Deus dá uma ordem para nós, Ele faz uma promessa. E em seguida Ele faz as promessas. Eu abrirei a janela dos céus, derramarei sobre vós bênçãos sem medidas, e repreenderei o devorador. Há muitos cristãos que não levam em consideração esse texto, por ser um versículo do Antigo Testamento. Eu pergunto, por que é do Antigo Testamento deixou de ser Bíblia? Deixaríamos nós de considerar os 150 lindos salmos de Davi e o salmo dos outros autores, porque estão no Antigo Testamento? Deixaríamos nós de considerar a Bíblia, as maravilhosas lições, os ensinamentos dos livros de Salomão, Cântico dos Cânticos, Provérbios, Cantares? É uma desculpa muito pobre daqueles que são apegados ao dinheiro e não querem oferecer nada ao Senhor na casa do Senhor. E o templo, a igreja, viveria de quê? Se não fossem os dízimos e as ofertas dos irmãos. O pastor viveria de quê? Então quero louvar a Deus pela tua vida, por você que tem sido fiel nos teus dízimos, nas ofertas. Que Deus te abençoe ricamente, que Deus te recompense grandemente em nome do Senhor Jesus. Estamos já no meio do mês. No final do mês, os boletos vêm para a igreja, sistematicamente. Boleto do aluguel, as contas do templo, elas chegam todo final do mês, não tem como. E o pastor tem que pagar as contas do templo. Então, se você não fez ainda a tua oferta, o teu dízimo, eu peço por favor que você não esqueça o número do CNPJ da igreja para o Pix, as transferências é 04 220 167 1000 contra 19. Que Deus te abençoe. Vamos então para o texto da mensagem de hoje, Provérbios, capítulo 16, verso 1. Aliás, são dois versículos que eu gostaria de ler. Primeiramente, Provérbios 16, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Leia comigo como está na tua versão. Mais uma vez. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Mais um versículo, agora um pouquinho mais à frente, no capítulo 19 de Provérbios. E o verso de número 21. Provérbios 19, 21. Diz assim a palavra de Deus:
Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Mais ou menos na mesma linha de Provérbio 16:1, Provérbio 19:21 está dizendo: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. A vontade do Senhor permanecerá. O propósito do Senhor permanecerá. E Provérbio 16:1 diz que o coração do homem pode traçar planos, deve traçar planos, o coração do homem deve sonhar, o homem deve sonhar. O dia que o homem parar de sonhar, pode sepultar porque morreu. Enquanto o homem está vivo, ele pode e deve traçar planos à vontade, deve sonhar mesmo, mas nunca se esquecer de que a resposta certa dos lábios vem é do Senhor. O propósito do Senhor é que vai permanecer, que vai prevalecer, é a vontade do Senhor. Amém? Diga glória a Deus. Deixa eu começar com uma pergunta. Quem aqui já recebeu alguma vez uma palavra de Deus, uma promessa de Deus para a tua vida, uma revelação de Deus? Eu não estou falando de profetadas, como infelizmente está cheio de profetadas por aí. Eu estou falando de uma profecia verdadeira, que você recebeu de Deus, consciente de que era Deus falando com você. Quem já recebeu? Só? Só esse tantinho? Eu creio que a maioria de nós, se não todos nós um dia, já recebeu uma palavra de Deus verdadeira, uma profecia, uma promessa de Deus. Quantas vezes você já ouviu algum pregador, você esteve em algum culto e você saiu dali dizendo: Deus falou comigo? Quantas vezes eu ouço de irmãos dizer assim: pastor, hoje eu vim para a igreja precisando de uma palavra de Deus e Deus falou comigo. Todos nós. Agora, deixa eu fazer uma outra pergunta, mas você não precisa responder não, só para refletir. E quando você recebeu uma palavra de Deus, uma promessa de Deus, uma revelação de Deus, uma profecia verdadeira de Deus, você creu, você recebeu no seu coração, você esteve plenamente consciente que era Deus falando com você, mas a partir desse momento, as coisas na tua vida começaram a acontecer tudo ao contrário do que Deus falou. Já aconteceu com você? Comigo já. Deus falou: olha, eu vou fazer isso, vai ser por ali, eu vou te abençoar, vai dar tudo certo. E de repente as coisas começam a acontecer tudo por aqui, ao contrário do que Deus falou, ao contrário do que Deus prometeu. E aí, como é que fica? É sobre isso que eu quero pensar com você um pouco nesta manhã. E se já aconteceu com você, você vai entender o porquê de tudo isso. E se não aconteceu ainda, e vier a acontecer eventualmente, amanhã ou depois, você vai entender por que isso acontece. Amém, queridos? Exemplo. Você ora por uma pessoa difícil, alguém da tua família, para se converter, e Deus diz que essa pessoa vai se tornar uma pessoa de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, um servo de Deus. E a partir de que você recebeu a palavra, você recebeu a profecia, você recebeu a revelação de Deus, aquela pessoa se torna mais difícil ainda. Você recebeu uma palavra de que tal pessoa que está no vício seria liberta, mas a partir da profecia a pessoa parece que mergulha mais no vício ainda.
Você recebeu uma palavra que a pessoa iria se converter, mas a pessoa de repente se rebela mais ainda, sai de casa, vai embora. E como é que a gente entende isso? Nós precisamos entender uma coisa, queridos. Juntamente com as profecias de Deus, juntamente com as promessas de Deus, juntamente com as revelações de Deus, existem as contradições da vida. Simultaneamente, as promessas de Deus, as profecias, as revelações de Deus, existem as contradições da vida. Sendo assim, como é que você recebe as contradições da vida? Como é que você recebe essa situação quando acontece? Deus prometeu algo, Deus revelou algo para você, você se alegrou, você recebeu aquilo como promessa de Deus para a tua vida, mas de repente as coisas começam a acontecer tudo ao contrário. Como é que você vê isso? O medo invade o teu coração? Você recebe isso com medo? Você recebe isso com desânimo? Você recebe isso com incredulidade? Como é que você vê isso? Eu vou citar agora alguns personagens bíblicos que vão nos ajudar a entender isso. Eu vou citar aqui vários textos que eu gostaria muito de poder abrir a Bíblia com você em cada um deles, mas são muitos textos, nós ficaríamos aqui 3 dias. Então eu peço, por favor, que você empreste-me a sua atenção, um pouco da sua atenção, para você entender muito bem essa questão. Eu vou citar personagens bíblicos muito conhecidos. Você acompanhe meu raciocínio, você não terá dificuldades com isso. Por exemplo, vou começar por Abraão. Quem é que não conhece a história de Abraão? Em Gênesis 12, Deus se apresenta para Abraão e diz: Abraão, sai da tua casa, sai da tua parentela, sai da casa dos teus pais e vai para uma terra que eu te mostrarei. Você não sabe ainda, mas simplesmente deixa tudo, deixa tua casa, tua parentela, a casa dos teus pais e vai para um lugar que, sai por aí, você vai para uma terra que eu vou te mostrar ainda. Todo mundo conhece a história. Abraão pega seu sobrinho Ló e obedece a Deus, simplesmente obedece a Deus, que está dizendo: olha, Abraão, eu vou te abençoar e eu vou fazer de ti uma grande nação. Eu vou abençoar quem te abençoar, vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Sai, simplesmente sai e vai que eu vou te mostrar para onde você vai e vou fazer de você uma grande nação. Esta era a promessa de Deus para Abraão. Essa era a vontade de Deus. E como já disse, juntamente com a vontade de Deus, nós temos as contradições da vida. A vontade de Deus, a promessa de Deus, a profecia de Deus, a revelação de Deus para Abraão era essa: eu farei de ti uma grande nação. Ok, o tempo passou, chegamos em Gênesis capítulo 15, tudo isso, essa promessa de Deus aconteceu em Gênesis 12, nos primeiros versículos. Chegamos no capítulo 15 de Gênesis, e Deus vai usar a capacidade humana de imaginação. O ser humano tem essa capacidade de imaginar. Então Deus vai usando essa capacidade de imaginação. Deus chega para Abraão e diz: Abraão, olha para o céu e conta as estrelas, se é que você pode. Quem consegue contar as estrelas? Parece que Deus tem até um certo senso de humor, né? Não parece? Abraão, olha para o céu e conta as estrelas, se é que você pode.
assim será a tua descendência, Abraão, tão numerosa quanto as estrelas dos céus, que não se podem contar. O ser humano não consegue contar. Ok. Chegamos então em Gênesis capítulo 22, no verso 17, e Deus vai repetir a promessa que ele havia feito para Abraão, lá em Gênesis 12. Ele repete aqui em Gênesis 17, no verso 1, dizendo assim: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Eu porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Eu vou multiplicar você muito. É a mesma promessa. Farei de ti uma grande nação. Queridos, aqui já se passaram 24 anos e não aconteceu nada ainda. Trazer isso para nós. Vamos trazer um pouquinho para nós. E você? Há quanto tempo você tem esperado a promessa de Deus? Já se passaram 24 anos da promessa que Deus fez a Abraão. Já estamos em Gênesis 17 e não aconteceu nada. Há quanto tempo você está esperando? Aí chegamos em Gênesis 18. No versículo 10 ele diz assim: finalmente aqui, Deus começa a responder a promessa a Abraão. Aqui finalmente Deus começa a cumprir. Deus vem, se apresenta a Abraão em forma de 3 anjos. Um deles eram 3 homens, mas eram anjos, e um deles era o próprio Deus. Abraão está na sua tenda, juntamente com Sara. Ele está na entrada da tenda, um pouquinho fora da tenda. Sara está dentro da tenda. E Abraão vê os 3 homens vindo na direção dele. Ele percebe que são 3 anjos, um dos quais era o próprio Deus. Sara está agora com 90, Abraão está com quase 100, está com 99, e Deus vem e diz, no verso 14 de Gênesis 18: no tempo determinado por Deus, na época da primavera do ano que vem, Sara, a tua mulher, terá um filho. Abraão recebe essa palavra do anjo, que era o próprio Deus, se alegra, mas Sara está lá dentro da tenda e ela ouve a conversa entre os 3 e Abraão, e ela zomba, ela sorri, desacreditando. E esse capítulo 18, se você puder meditar um pouco depois, com calma, você vai ver que coisa linda que é essa passagem de Gênesis capítulo 18. Abraão recebe os 3 anjos, um era o próprio Deus, que faz essa promessa no tempo determinado por Deus, na época da primavera do ano que vem, Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara, lá dentro da tenda, ouve essa promessa, essa conversa, e começa a sorrir, desacreditando, tipo assim: terei eu ainda algum prazer sexual aos 90 anos, meu velho com quase 100, meu marido com quase 100. Mas o segredo aqui está no verso, aqui no capítulo 18, quando Deus diz assim: pode haver alguma coisa
demasiadamente impossível para Deus? Gênesis 18:14. Porventura existe alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Essa é a chave, queridos, esse é o segredo. Será que tem alguma coisa difícil para Deus? Será que tem alguma coisa impossível para Deus? Mas Abraão está numa situação. Eu pergunto para você: será que é fácil esperar as promessas de Deus? Será que é fácil esperar as promessas de Deus com tantas contradições da vida? Não é. Não é. Se não foi fácil para Abraão, imagine para nós. Esse é o nosso Deus. Porventura há alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Esse é o teu Deus, esse é o meu Deus. E quem é que pode impedi-lo de realizar aquilo que Ele te prometeu? Quem pode impedir Deus de fazer cumprir aquilo que Ele prometeu um dia para você? O Salmo 113, no verso 5, o salmista diz assim: quem é como o nosso Deus, que habita nas alturas e se inclina para ver o que se passa na terra e o que se passa no céu? Pensa nisso. Quem é como Deus, que habita nas alturas e se curva para ver a terra e para ver o céu? Deus curvar-se para ver a terra, a gente até entende. Mas Deus curvar-se para ver o céu excede o entendimento. Alguém escreveu um hino com essa letra, com esse versículo, e é maravilhoso. Quem é como tu, Senhor, que se inclina para ver a terra, que se inclina para ver a terra, que se inclina para ver a terra. Quem é como tu, Senhor, que se inclina para ver o céu, que se inclina para ver o céu, que se inclina para ver o céu. Quem é como Deus, que se curva, que se inclina para ver o que acontece na terra e para ver o que acontece no céu? Isso excede todo o nosso entendimento. Isso fala de que Deus está acima dos céus e da terra. Quem é como o nosso Deus? E quem pode impedi-lo de realizar aquilo que Ele prometeu para você? Amém? Diga graças a Deus. Chegamos em Gênesis, capítulo 21, no verso 2, que diz assim: Sara concebeu, finalmente, Sara engravidou e deu à luz um filho na velhice, no tempo determinado que Deus tinha falado. 25 anos de contradições. Lembra? Deus fez a promessa lá em Gênesis 12, primeiro e segundo versículo: farei de ti uma grande nação. Ele já tinha 75 anos, Sara tinha 65, mas ela era estéril. Agora, 25 anos depois, ele com 100, ela com 90. Mas a promessa estava de pé. Sara concebeu, deu à luz um filho na velhice, no tempo determinado que Deus tinha falado. Glória a Deus. Pensemos em outro personagem também muito conhecido, José do Egito. Quem não conhece a história de José do Egito? Aos 17 anos, ele teve um sonho profético, e nesse sonho ele viu seus 11 irmãos curvados diante dele. E seus irmãos ficaram furiosos com esse sonho.
que esse rapaz está pensando? Que nós vamos nos curvar a ele? Ficaram indignados. Essa era a promessa de Deus para José. Essa era a profecia. Essa era a revelação de Deus. Os 11 irmãos curvados diante dele. Agora vamos para as contradições da vida de José. Ele foi traído por seus 11 irmãos. Ele foi jogado numa cova. Ele foi vendido como escravo para o Egito por seus 11 irmãos que o traíram. Ele foi traído lá na casa de Potifar, pela mulher de Potifar. Ele foi jogado na cadeia, foi jogado na prisão. 22 anos depois, ele agora é o governador do Egito. Ele é a segunda pessoa mais importante do Egito. O primeiro é Faraó. E José é o governador, a segunda pessoa mais relevante da nação. E os 11 irmãos agora estão curvados diante dele, pedindo um pouco de comida, porque havia fome lá em Israel. Eles não suportaram e tiveram que vir ao Egito, se curvarem ao seu irmão que eles haviam traído. Estão mendigando um pouquinho de trigo, um pouco de comida. 22 anos depois que ele teve a promessa de Deus no seu sonho. Você anda reclamando de alguma coisa? Você anda reclamando de alguma coisa? As coisas não estão dando muito certas para você? Como diz aquele hino do Matos Nascimento? Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Quem disse que a vida cristã é feita de moleza? Querido, Deus não trabalha com o tempo nosso. Deus não conhece esse relógio que nós usamos. Deus não usa. Deus não trabalha no tempo humano. Deus não trabalha com a lógica humana. Isaías diz no capítulo 55, no verso 8: assim como está distante os céus da terra, assim estão distantes os pensamentos dos homens com os pensamentos de Deus. Assim como está distante o céu e a terra, assim estão distantes os caminhos dos homens e os caminhos de Deus. Deus não trabalha com o nosso tempo. Deus não trabalha com a nossa lógica. Quer vitória? Diz o hino. Vai chorando, geme e chora. Deus nunca prometeu moleza. Jesus nunca nos enganou. Pelo contrário, ele disse: no mundo tereis aflições, mas não desanime. Não desanime. Eu venci o mundo. Diga glória a Deus. Mais um personagem bíblico, só para a gente meditar, bem conhecido também, Davi, o grande rei Davi. Em 1 Samuel, no capítulo 16, Davi é ungido rei. Aqui está a vontade de Deus para ele, a revelação de Deus, a promessa de Deus. Ele é ungido rei de Israel. Agora você pensa que ele acabou de ser ungido, acabou de receber o óleo na cabeça e já foi para o palácio? Você pensa que ele acabou de ser consagrado rei e já foi sentar-se no trono? De jeito nenhum. Vamos ver as contradições na vida de Davi. Em 1 Samuel, no capítulo 18, diz para nós que ele está sendo perseguido, e ele foi perseguido severamente por 10 anos pelo seu arqui-inimigo Saul. O rei Saul, num ódio terrível, num ciúme terrível de Davi, porque o rei Saul era o rei de Israel e Davi agora foi ungido. E ele era um menino, um garoto com 17 anos.
Certamente os ciúmes, o ódio entrou no coração do rei Saul, pensando: quem é esse garoto? Quem é esse moleque? Ungido rei de Israel? E ele passou 10 anos perseguindo Davi, querendo matar Davi. Davi fugia para as montanhas, Davi fugia para as cavernas, fugindo, se escondendo de Saul, perseguido por 10 anos consecutivos. Quando chegamos em 2 Samuel, no capítulo 3, a Bíblia diz que houve uma guerra tremenda entre a casa de Davi e a casa de Saul, e a casa de Davi prevaleceu. Mas espera aí, não foi ungido o rei de Israel? E está tendo que enfrentar uma guerra? E quem foi que disse que na promessa de Deus você terá só moleza? Quem disse que nas promessas maravilhosas que Deus fez para nós e que Deus faz para nós, nós teremos só molezinha? Por isso, no livro de Josué, no capítulo 1, no verso 9, nós lemos: não te mandei eu? Seja forte e corajoso, não te espantes, nem te desanimes, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que andares. Aleluia! Não te mandei eu? Seja forte, corajoso, não te espantes, não te assustes, não desanime, porque o Senhor teu Deus estará contigo por onde quer que você andar. Diga glória a Deus. Promessa de Deus. Queridos, nós precisamos nos firmar nas promessas de Deus. Você precisa se firmar nas promessas. Eu profetizo então em nome de Jesus sobre a tua vida. Quem crê recebe, que a vontade de Deus vai prevalecer sobre a tua vida em nome de Jesus. Os desígnios de Deus, os propósitos de Deus, as promessas de Deus vão se estabelecer na tua vida. Pode vir lutas, pode vir guerras, pode se levantar demônios, mas os propósitos de Deus na tua vida vão se cumprir. Amém. Diga glória a Deus. Somente quando chegamos em 2 Samuel, no capítulo 5, é que Davi vai se assentar no trono. Agora ele já tem 30 anos de idade. Pensa, foi ungido rei de Israel com 17, passaram-se 13 anos para ele se assentar no trono de Israel. 10 anos perseguido implacavelmente por seu rival, rei Saul. Nós precisamos entender o que Provérbio 19, 21 está dizendo para nós. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Muitos propósitos estão no coração do homem, mas os desígnios do Senhor, a vontade do Senhor, os propósitos do Senhor é que vão permanecer em nome de Jesus. Lá em Isaías, no capítulo 46, no verso 10, a Bíblia diz que Deus é o Deus de que desde o princípio anuncia o que há de acontecer, e desde a antiguidade ele anuncia as coisas que ainda não aconteceram. É o Deus que diz: o meu conselho permanecerá de pé, e eu farei toda a minha vontade. É o Deus que anuncia desde a antiguidade as coisas que não aconteceram ainda, e a minha vontade, os meus desígnios, o meu conselho vai permanecer de pé, e eu farei toda a minha vontade. Esse é o nosso Deus. Essa é a palavra, essa é a verdade. Amém? Então, meu querido,
Minha querida, acalma o teu coração. Ao seu, acalma o teu coração. Diga teu nome e diga: acalma o teu coração. Ao seu, acalma o teu coração. Diga o teu nome, diga: acalma o teu coração. Como diz o hino: calma, calma, não te preocupes, tenha calma. O meu conselho permanecerá para sempre, e eu farei toda a minha vontade. Jesus diz em João, Evangelho de João, capítulo 14, verso 1: não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Não se perturbe o teu coração, creia em Deus, creia em Jesus. Amém? Alguns pontos finais para nós encerrarmos a nossa meditação. Primeiro, que muitas vezes nós nos deparamos com irmãos sendo contrários às promessas de Deus para a nossa vida. Infelizmente, vira e mexe, você se depara com algum irmão sendo contrário às vontades de Deus para a tua vida. Irmãos, estou falando de irmãos, estou falando de inimigo não. Pessoa que olha e fala assim: essa pessoa não dá em nada não tem jeito não. Isso aí não vai, não tem condições. Certamente foi o que Saul pensou quando olhava para Davi sendo ungido rei. Certamente foi isso. O orgulho, a soberba. Quem é esse moleque? Rei de Israel? Eu sou o rei. Saul foi ordenado com 30, reinou 20. Provavelmente quando Davi foi ungido rei, Saul era um senhor idoso, o rei de Israel. Então, queridos, de vez em quando você se depara com pessoas, às vezes até da sua própria família, sendo contrário às promessas de Deus para a tua vida. Às vezes amigo íntimo seu, você percebe sendo contrário às promessas de Deus, à vontade de Deus, para aquilo que Deus determinou para a tua vida, agindo contra a vontade de Deus para a tua vida. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, porque isso acontece. Às vezes gente da igreja, da família, muitas vezes o amigo mais íntimo, sendo contrário às promessas de Deus para a tua vida. Agora deixa eu dizer algo para você, grave bem isso. Não importa quantas contradições você tenha que enfrentar na tua vida, a vontade de Deus para a tua vida vai se estabelecer. Amém? Vai se estabelecer em nome de Jesus. Não importa quantos se levantarem contra, não importa quantas contradições você tiver que enfrentar, a vontade de Deus, a promessa de Deus, o propósito de Deus para a tua vida vai se estabelecer em nome de Jesus. Oséias capítulo 6 verso 1 diz assim: vinde, tornemo-nos para o Senhor, Ele nos despedaçou e Ele nos sarará, Ele fez a ferida e Ele curará. O que o profeta está dizendo? O que a palavra de Deus está dizendo com isso? Tornemos para o Senhor. Ele nos despedaçou e Ele nos sarará. Ele fez a ferida e Ele nos curará. Está dizendo o quê? Que o mesmo Deus que permite passarmos por lutas, por tribulações, por contradições, é o mesmo Deus que vai fazer cumprir aquilo que Ele determinou para a sua vida e para a minha vida. Ele vai fazer cumprir aquilo que Ele determinou. O mesmo Deus que permite você passar por lutas, vai cumprir as promessas dEle, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, mais uma vez, acalma o teu coração, descansa no Senhor, em nome de Jesus. Nós vamos finalizar com
uma dinâmica. Nós vamos liberar palavras de bênçãos, de cura, de restauração, de libertação, de ânimo. E devemos liberar mesmo palavras de bênçãos. Que a Bíblia diz que no poder da língua está a morte e a vida. Então, nessa manhã nós vamos liberar a palavra de vida, de bênção, em nome de Jesus. Vamos combinar um negócio aqui. Mesmo que todas as coisas que você estiver vivendo hoje, eu não sei, mas ainda que todas as situações que você estiver vivendo hoje, se elas estiverem contrárias à vontade de Deus para a tua vida, eu tenho uma palavra de Deus para você. Você não vai desistir. Eu vou repetir. Mesmo que todas as situações que você estiver vivendo hoje estejam contrárias à vontade de Deus para a tua vida, você não vai desistir. E nós vamos profetizar isso, liberar essa palavra em nome de Jesus. Eu vou fazer um gesto com a minha mão, e quando eu fizer esse gesto para você, você vai dizer em voz alta, para você mesmo ouvir, em voz audível, você vai dizer: eu não vou desistir em nome de Jesus. Ok? Vamos fazer um teste? Eu não vou desistir em nome de Jesus. Saiu fraco, mais uma vez. Eu não vou desistir em nome de Jesus. Mesmo que todas as situações, repito, todas as circunstâncias que você esteja vivendo hoje estejam contrárias à vontade de Deus para a tua vida, diga: eu não vou desistir em nome de Jesus. Mesmo que todo mundo desista de você, eu não vou desistir em nome de Jesus. Mesmo que todo mundo venha se esquecer de você, eu não vou desistir em nome de Jesus. Lembra de Isaías 49, verso 15? Pode a mulher esquecer-se do filho que amamenta? Pode a mãe esquecer do filho do ventre, do fruto do seu ventre? Ainda que ela se esquecesse, eu jamais me esquecerei de ti. Diga glória a Deus. Amém, queridos? Mais uma palavra aqui. Mesmo que todas as suas possibilidades terminem, mesmo que todas as suas possibilidades se acabem, eu não vou desistir em nome de Jesus. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Da mulher hemorrágica? Todas as possibilidades dela já tinham acabado. Ela já tinha gastado todo o seu dinheiro com os médicos. 12 anos de fluxo de sangue, sem contudo encontrar a cura. Mas ela pensou: eu não posso abraçar Jesus, não posso pegar Jesus. Eu sou considerada imunda, não posso me aproximar, tocar nele. Mas se eu conseguir tocar ao menos na orla das vestes dele, eu ficarei curada. Foi, se esforçou, enfrentou a multidão, tocou na orla do manto dele e ficou curada. Diga graças a Deus. Mais uma palavra aqui positiva em nome do Senhor Jesus. Palavra de fé, palavra de confiança, palavra de vida. Mesmo que todos os discípulos de Jesus desistam de você, eu não vou desistir em nome de Jesus. Porque os discípulos de Jesus também de vez em quando desistem. Até discípulos de Jesus de vez em quando desistem. Lembra da mulher cananeia indo atrás de Jesus e clamando, gritando: Jesus, minha filhinha está horrivelmente endemoniada lá em casa. E os discípulos de Jesus disseram para Jesus: Senhor, despede essa mulher. Ela está incomodando a gente, gritando atrás de nós. Então, mesmo que até discípulo de Jesus desista de você, você não vai desistir em nome de Jesus. Você não vai desistir, mesmo que o impossível atinja você de cheio.
Não vou desistir, em nome de Jesus. Mesmo que o impossível chegue até você, você não vai desistir, em nome de Jesus. Você não vai desistir, porque o final é sempre de bênção e vitória. Glória a Deus. Você não vai desistir, porque é no final que vem a bênção e a vitória. Ageu capítulo 2, verso 9. A glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira casa. A bênção está lá no final. Não fique preocupado com o começo, não fique preocupado com o meio, mas olhe para a bênção que está lá na frente, em nome de Jesus. Abraão não desistiu, e no final ele viu a bênção de Deus. José não desistiu, no final ele viu a bênção de Deus. Davi não desistiu, e no final ele viu a bênção de Deus. Eu profetizo mais uma vez, em nome de Jesus, vai ter virada na tua vida. Vai ter virada na tua vida. Lá na frente a bênção está reservada para você. Amém? Lá na frente portas vão se abrir para você. Lá na frente os inimigos que se levantaram contra você vão cair. Lá na frente a bênção de um escape, Deus vai prover um escape para tudo que não presta na tua vida, em nome de Jesus. Curvemos nossas cabeças, vamos orar um pouco mais a Ele em nome de Jesus. Querido Deus, querido Pai, graças por Tua palavra, que é viva, eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Deus, foi quando Davi estava em meio à guerra, que ele escreveu o Salmo 27, dizendo: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a minha fortaleza, a quem temerei? Oh Deus, graças te damos por tudo, por toda a bênção e toda a maravilha, Senhor, que Tu tens operado em nossas vidas. Fica conosco, nos abençoe com Tua paz, nos reveste com a Tua graça, mais uma vez em nome de Jesus. Fiquemos de pé, por favor. Erga bem alto suas mãos para Deus e diz comigo assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha alma, o Senhor é a força da minha vida, a quem temerei? O meu Deus é o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus que se inclina para ver a terra, o Deus que se inclina para ver os céus. Senhor Deus, eu te amo e te peço, fica comigo, Jesus. Pai, eu oro por cada lar aqui representado, por cada família aqui representada. Deus, eu oro por aqueles que estão enfermos. Peço a Deus a visita poderosa do Senhor, a cura, o alívio, o bálsamo santo. Deus, em nome de Jesus. Pai, eu oro e abençoo todos os dizimistas e ofertantes fiéis que têm abençoado essa casa, a casa do Senhor, com o mantimento, que não tem faltado nada, porque o Senhor é fiel. Muito obrigado, Deus. Diga: Pai, em nome de Jesus, consagro a Ti mais uma vez a minha vida, a minha casa, minha família, e essa semana, tudo que eu fizer, tudo que eu falar, por onde eu andar, o Senhor estará comigo, em nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família, hoje e sempre. Diga graças a Deus. Amém.